Olá, boa noite pessoal. Espero que todos estejam bem, também os seus familiares. Estou aqui para falar com vocês sobre poder constituinte, continuando a nossa conversa a respeito do poder constituinte, mas agora para tratar sobre os fenômenos ou teorias que surgem com uma nova Constituição. Vimos que o poder constituinte é aquele que cria, ele inaugura uma nova ordem jurídica constitucional. Vimos todas as espécies, as possibilidades, todas as situações que estão em torno do tema poder constituinte. Mas atrelado ao poder constituinte surge uma outra questão que diz respeito ao chamado direito pré-constitucional, ou direito ordinário pré-constitucional. As leis, né, o ordenamento jurídico pré-constitucional, o que acontece com ele? Sabendo que é a Constituição que valida todo o ordenamento jurídico, em razão do princípio da supremacia constitucional, como é que ficam as leis infraconstitucionais? Como é que fica a legislação que foi criada, elaborada, editada na vigência da Constituição revogada? Para explicar isso, para tratar sobre isso, existem três teorias. A primeira teoria, chamada teoria da recepção, a segunda teoria é a teoria da repristinação e a terceira teoria é a teoria da desconstitucionalização. Todas elas tentam explicar, de alguma maneira, como é que o direito constitucional trata essa questão, ou seja, o direito pré-constitucional. Como é que ficam as normas editadas na vigência da Constituição revogada? A gente já sabe que o primeiro e grande efeito de uma nova Constituição é revogar completamente a Constituição anterior. Diante disso, como é que ficam as leis que foram criadas na vigência da Constituição anterior? Bom, o que diz a teoria da recepção? Para a teoria da recepção, o direito pré-constitucional, com a entrada em vigor de uma nova Constituição, ou todas as normas editadas na vigência da Constituição passada, anterior, elas são integralmente recepcionadas. Repito, elas são integralmente recepcionadas pela nova ordem jurídica constitucional e no transcorrer do tempo, no transcurso do tempo, você vai verificando as incompatibilidades, as antinomias, ou seja, os conflitos que vão surgir com o novo direito constitucional. Então, uma lei que foi elaborada na vigência da Constituição de 67, por exemplo, uma lei que foi elaborada na vigência da Constituição de 46, todas essas normas que foram recepcionadas, ou seja, recebidas como constitucionais, como normas constitucionais, elas passarão ainda, ao longo dos anos, pelo crivo, à medida da sua aplicabilidade, pelo crivo da nova Constituição. Mas isso não acontece de forma automática. Elas são recepcionadas, imaginem vocês, se não fosse assim, a confusão que nós teríamos, né, se não houvesse a teoria da recepção para tentar solucionar o problema do direito pré-constitucional das normas anteriores à Constituição. Imagina a confusão que seria, todas elas sendo revogadas, todos os direitos regulados pelas leis anteriores, enfim. Então, a teoria da recepção ela traz que todo o direito pré-constitucional ele é recebido, num primeiro momento, como se constitucional fosse. Cristian, mas e se tiver normas inconstitucionais nesse conjunto de normas recepcionadas? Sim, isso pode acontecer e acontece. Ao longo, ou à medida que essas normas forem sendo aplicadas no dia a dia, obviamente que elas vão sendo impugnadas pelas partes, seja via controle abstrato, e aí então são as partes,
ou via controle concentrado por meio dos legitimados, por meio das ações diretas de inconstitucionalidade. Mas isso vai ser o objeto de um outro estudo. Mas agora o que eu quero que vocês guardem é que a teoria da recepção traz que as normas infraconstitucionais elas são recebidas pela nova Constituição como se constitucionais fossem. A segunda teoria, ela traz a chamada repristinação, que é o seguinte: imaginem vocês que uma norma que foi editada na vigência da Constituição de 46, ela tivesse sido revogada por incompatibilidade pela Constituição de 67. Bom, então nós tivemos uma Constituição de 1946 que validou o ordenamento jurídico daquela época. Com a entrada em vigor da Constituição de 67, a Constituição de 46 é revogada e as normas que com ela são incompatíveis ou estavam incompatíveis também foram revogadas, no mesmo critério que eu disse anteriormente. Não automaticamente, as que são automaticamente são aquelas que confrontam diretamente o conteúdo material, né? Lembra que a gente tratou que as normas constitucionais possuem conteúdo formal e conteúdo material. Materialmente, se ela no momento da entrada em vigor já colidir, já confrontar com a nova Constituição, ela é automaticamente revogada. Mas aquelas que não colidem, aquelas que não confrontam automaticamente com a nova Constituição, são por elas recepcionadas. Nesse caso da repristinação, a norma constitucional de 46, a infraconstitucional, ela foi revogada por incompatibilidade com a norma, com a Constituição de 67. A Constituição de 67, ela foi substituída pela Constituição de 88. Imagine agora vocês que essa norma de 46, que foi revogada por incompatibilidade com a de 67, agora ela é compatível com a de 88. Pela teoria da repristinação, ela teria os efeitos dela restaurados, restabelecidos. Isso é repristinar. Isso é restabelecer agora por ser compatível com a nova Constituição. Isso se dá porque ela foi revogada tacitamente em razão de incompatibilidade com a Constituição de 67. Porém, com a entrada em vigor da Constituição de 88, e agora ela é compatível com a Constituição de 88, pela teoria da repristinação, em razão dela ter sido revogada tacitamente, por ela encontrar amparo no texto constitucional de 88, ela teria os efeitos dela restabelecidos e restaurados. Isso não é possível, o direito constitucional não permite a repristinação, e não permite por quê? Por força do princípio da segurança jurídica, um dos principais princípios do direito não só brasileiro, como no mundo inteiro, que é o direito à segurança jurídica. Ora, se ela foi revogada anteriormente por incompatibilidade com uma norma constitucional, a norma que sobreveio não pode agora trazer a possibilidade de repristinar, de restabelecer aqueles efeitos daquela norma revogada pela Constituição anterior. Repristinar é isso. Christian, existe essa possibilidade no direito brasileiro? Sim, existe. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro traz essa possibilidade de repristinação, mas do direito infraconstitucional. E quando a própria norma traz expressamente. Mas no nosso caso, no direito constitucional, ele não admite repristinação. Repito, o direito constitucional não admite repristinação. A terceira teoria é a desconstitucionalização. Ao longo do tempo, nos nossos estudos, a gente viu que a norma constitucional, ela tem toda uma preparação, a elaboração, a discussão, ela é diferente da elaboração das normas infraconstitucionais. O conjunto
a maneira que as normas infraconstitucionais são criadas, são elaboradas, o processo legislativo é diferente da norma constitucional. Razão disso, a teoria da desconstitucionalização tenta prestigiar a norma constitucional revogada e diz o seguinte: olha, imagine vocês, a Constituição de 67, ela foi revogada pela Constituição de 88. Acontece que pode haver ou podem existir normas daquela Constituição revogada, da Constituição de 67, que são compatíveis com a Constituição de 88. Para a teoria, para aqueles que defendem a teoria da desconstitucionalização, em razão do procedimento árduo, em razão do procedimento amplamente debatido, discutido, votado, do processo legislativo diferenciado da Constituição Federal, a norma revogada, a Constituição revogada ou as normas que forem eventualmente compatíveis com a Constituição nova, no nosso caso de 88, seriam recebidas pelo ordenamento jurídico como lei ordinária. Elas perderiam o status de norma constitucional, mas continuariam a valer agora não como norma constitucional, mas como norma ordinária, como lei ordinária. Isso seria o processo de desconstitucionalizar, ou seja, eu tenho uma norma constitucional, porém, em razão da nova Constituição, aquela Constituição anterior foi revogada. No entanto, existem normas dentro daquela Constituição revogada que são, sim, compatíveis com o novo texto constitucional. E o processo de desconstitucionalização traz o seguinte: olha, se são compatíveis, em razão de todo aquele processo árduo, não vamos desprezar aquilo, não vamos desprezar essa norma, vamos recebê-la não como norma constitucional, porque a gente não pode, mas vamos tirar esse status de norma constitucional e colocá-las no status de norma infraconstitucional como lei ordinária. Essa seria a ideia do processo, do procedimento, da teoria da desconstitucionalização. Isso também não é possível, pessoal. Tá? Então, nem a repristinação e nem a desconstitucionalização são teorias aceitas pelo direito constitucional brasileiro. A teoria aceita pelo direito constitucional brasileiro, também citada pelo Supremo Tribunal Federal, é a chamada teoria da recepção. Teoria da recepção. Guarde bem, é importante, cai em prova, cai em concurso, é muito pedida e vocês têm que guardar. O problema, aquele exercício que eu passei para vocês é exatamente sobre isso e espero que essa conversa aqui, essa rápida conversa, os ajude a refletir e a pensar, junto com o material que eu encaminhei para vocês, um pouco mais sobre o poder constituinte. Lembrando, recepção, repristinação, desconstitucionalização. Repristinação e desconstitucionalização não são teorias aceitas pelo direito constitucional brasileiro. Fique com Deus, um abraço a todos. Até mais.